Tem poder. Aleluia. Te convido a abrir as Escrituras em Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Na semana passada, ministramos também nesse texto, e vamos continuar hoje falando mais algumas coisas, alguns aspectos a respeito. No título aqui da minha Bíblia diz: a descida do Espírito Santo. Então, Atos dos Apóstolos 2 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Leia comigo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, Ponto, Ásia, e Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, e todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, estão cheios de vinho novo. E aí Pedro se levanta e diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Leia comigo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias, oh aleluia, naqueles dias profetizarão. Agora vamos para o versículo 36, capítulo 2 ainda, verso 36, nós sabemos até de cor, vamos declarar isso aqui? Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, oh aleluia, vocês crucificaram ele, mas Deus o fez Senhor e Cristo, ele é o Salvador. 37,
Ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Nós crucificamos o Cristo, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e Ele está à direita de Deus, o que a gente faz agora? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, esse que vocês crucificaram, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, e recebereis o dom do Espírito Santo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Leia o 39 comigo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Diga para essa pessoa que está do seu lado assim: é para você. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos. Ó, irmãos, naquele tempo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Não significa que só tinham 3.000 pessoas ali, diz não, 3.000 aceitaram de bom grado. Por isso que ele frisa isso, porque muita gente, e presta atenção nessa minha colocação, muita gente não aceitou de bom grado, muita gente zombou, muitas pessoas disseram: eles estão bêbados, nem sei o que está acontecendo com esses caras aí, eles estão bêbados, eles estão cheios de mosto, eles estão cheios de vinho novo, eles estão esquisitos. Então uma parte não aceitou, uma parte rejeitou, mas a palavra diz que aquele de bom grado, os que de bom grado receberam, agregaram-se quase 3.000 almas, num mover do Espírito de Deus. Esse amém podia ser melhor, né? Amém. E olha isso, no 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu repito, na doutrina, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Por isso que agora há pouco você viu aqui no meio do culto uma tela com uma música dizendo assim: clamor às quartas-feiras, ou quartas-feiras de clamor, porque nós estamos nos reunindo também nesse dia, mas um culto específico para clamar, perseverar na oração. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam, porque tem um monte de gente que não acredita, mas diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e fazendas e partiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Vamos 46 juntos? E perseverando, unânimes todos os dias, no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Vamos continuar? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Oh, aleluia! Nós te glorificamos, Senhor, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
ela não vem por ouvir o balanço geral, ela não vem por ouvir os noticiários, ela não vem por ouvir tudo o que a mídia está propagando, mas a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E todas essas coisas foram escritas para o nosso ensinamento. Oh Senhor, se o Senhor tivesse passado por essa terra, feito sinais, prodígios e maravilhas, salvação e tudo aquilo que o Senhor realizou, e não tivesse escrito, como seria difícil para nós hoje. Ah Senhor, e depois o Senhor falou em João 14:12, o Senhor disse: se vocês, oh igreja, se vocês crerem, vocês vão fazer as obras que eu faço. E aquela igreja daquele tempo, ela tomou posse dessa palavra, e ela tomou posse dessa palavra, e ela tomou posse dessa palavra, e ela assumiu uma postura de, em fé, continuar a fazer o que o Senhor Jesus fez, o que o mestre tinha feito. Eles disseram: Senhor, eis-nos aqui, Senhor, eis a nossa vida, nós estamos perseverando, nós estamos aqui lutando, nós estamos continuando a fazer o que o Senhor fez. E o Senhor continuou operando através desses irmãos obedientes, desses irmãos perseverantes. O Senhor continuou a fazer sinais, prodígios e maravilhas. Oh, aleluia. Porque o Deus vivo está na igreja. O Deus vivo está na igreja. O Deus vivo está na igreja primitiva. O Deus vivo está na igreja atual. O Deus vivo, Ele é poderoso e Ele continua agindo no meio da igreja. E eles perseveraram, e eles fizeram sinais, prodígios e maravilhas. E agora, Senhor, nesse tempo, o Senhor agrega à igreja quase 3.000 almas, que de bom grado ouviram, receberam, entenderam, compreenderam, mas se arrependeram. Eles se arrependeram, eles se entregaram, eles falaram: Pedro, tudo bem, nós pisamos na bola, nós nos unimos aos sacerdotes, nós crucificamos a Jesus, a gente se uniu aos romanos e nós crucificamos, nós demos o aval para a crucificação de Jesus, mas e agora? O que a gente vai fazer? Ele diz: arrependei-vos, arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, e o dom do Espírito de Deus vem sobre vocês. Porque o nosso Deus é um Deus perdoador. Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância, Ele não leva em conta aquilo que nós fizemos de errado, mas Ele é perdoador, 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 e é por causa do seu perdão que nós estamos aqui nessa manhã. Nós só estamos aqui por causa da infinita misericórdia de Deus. Nós só estamos aqui por causa do seu mega amor. Esse amor que não dá para compreender, esse amor que não dá para entender, esse amor que não dá para quantificar, para qualificar. A palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eles não encontraram uma palavra para dimensionar esse amor de Jesus, esse amor de Deus, porque não existe palavra para dimensionar o seu amor por nós. O seu amor está derramado em nossos corações. E que a gente, Senhor, como a igreja primitiva, possamos, Senhor, nos arrepender, voltar para o centro da sua vontade. A cada dia, por melhor do que nós estejamos fazendo as coisas para Ti, mas a igreja atual, ela precisa voltar para alguns princípios. A Tua palavra diz ali em Apocalipse, o Senhor está falando com uma das igrejas, dizendo assim: arrepende-te, volta para o primeiro amor, volta a praticar as primeiras coisas. Eu quero usar vocês, vocês têm feito coisas incríveis, vocês têm feito maravilhas, mas eu vejo que o amor de vocês esfriou. Eu quero que vocês voltem para o primeiro amor. E Senhor, eu quero, e eu preciso, a cada dia, voltar ao primeiro amor. Trabalha, Senhor, comigo nessa manhã.
A primeira pessoa. A primeira pessoa ser ministrada por essa palavra sou eu. Como eu preciso de Ti, Senhor. Como eu preciso, Senhor, do novo de Deus na minha vida. Ou como nós precisamos, Senhor, ser avivados, reavivados pelo Teu Espírito. Muitos de nós, Senhor, precisamos voltar a praticar as primeiras obras. Precisamos Te amar como a gente Te amava naqueles primeiros dias da conversão. E nós possamos fazer as coisas que a gente fazia lá no começo, Jesus. Toca na nossa vida nessa manhã. Transforma-nos e leva-nos, Senhor, ao centro soberano da Sua vontade. É o que nós Te pedimos. Ministra sobre mim, Senhor, ministra sobre nós. Trabalha, Senhor. Eu, Samuel, não tenho palavras para falar com a igreja é Sua. E eu não tenho capacidade, sabedoria, inteligência para transmitir algo, Senhor, para a igreja, porque a Tua palavra ela é sobrenatural. A Tua palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E nós pedimos, Senhor, faz essa palavra entrar em nós, através do Seu Espírito, ministrando cada um de nós. E que nós saímos dessa porta aqui, Senhor, mais cheios de Ti. Assim como a gente cantou hoje, mais cheios de Ti, nós saímos mais corajosos, nós saímos daqui mais audaciosos, nós saímos daqui de forma diferente, Senhor, daqui nós entramos, e que seja uma manhã de crescimento para mim e para nós, em nome de Jesus Cristo, amém. Só que no capítulo 2 dá para ficar algum tempo. Nós vamos pegar alguns aspectos do que Deus já fez. Ele enviou uma palavra, através de João. Ele fez uma promessa, que João batizava com água, mas ele batizaria, o Senhor batizaria com o Espírito Santo. Aí Mateus 3, 11 e 12, tem essa promessa, vamos ler juntos? Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, tanto não sou digno nem de levar as suas sandálias, mais forte agora, e ele os batizará com o Espírito Santo. Essa promessa já se cumpriu? Sim ou não? Ah, tá, se cumpriu. A promessa se cumpriu com o derramar do Espírito Santo nos dias da festa de Pentecoste. Veio, irmãos, um som do céu como um vento veemente e impetuoso. Eu estava pensando nisso essa semana. Eles imaginam nós aqui sentados como eles estavam assentados naquele dia. De repente um vento aqui dentro, um vento impetuoso. Esses dias ventou, essa semana ventou por aqui, ventinhos aí de 80, 100, 100 e poucos quilômetros, mas aqui diz que um vento impetuoso foi dentro da casa. Só esse vento já foi um espanto total, um vento veemente e impetuoso. Foram vistas, eles viram línguas repartidas como que de fogo, pousar sobre cada um recebeu uma língua. Sobre cada um deles pousou uma língua de fogo, e eles viram. E o 3 diz o quê? Todos foram cheios do Espírito Santo. Quantos? Todos. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E os estrangeiros ouviam falar a mensagem nas suas próprias línguas. Não me pergunte como isso aconteceu, existem um monte, a gente já falou sobre esse assunto, mas o que importa é que o Senhor falou com aquela gente, e os que creram, foram quase 3.000 que se chegaram e foram batizados naquele dia.
Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Atos 4, 29 a 31, eles estavam unidos em oração. Aí diz, agora, eles estavam sendo perseguidos, né? Eles começaram a operar no sobrenatural, e a religião veio e começou a perseguir eles. Interessante, né? Não foi Roma que nesse momento estava perseguindo, era a própria religião. Fariseus, saduceus, a galera lá estava brava, né? E aí puseram eles no sinédrio, né? Fizeram julgamento sobre eles e ameaçaram. Aí, irmãos, em vez deles pegar e falar assim, ó, Senhor, está vendo as ameaças dele? Eu vou embora, eu vou fugir desse lugar. Ó o que eles fizeram, vamos ler junto? Agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos o quê? Eles pediram ousadia. Eles não pediram para fugir, não pediram refrigério, não pediram, Senhor, arruma um esconderijo para a gente, não. Eles pediram, foi mais ousadia. E olha isso, enquanto estendes a mão para curar, estende quem estende a mão? Jesus. Enquanto estendes a mão para curar, para quê? Para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e olha de novo, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Lá na Pentecoste, todos foram cheios. Aqui, eles estavam reunidos, orando, clamando ao Senhor, falando, Senhor, eles estão ameaçando, olha para as ameaças, mas dá mais ousadia. E eles clamando nessa qualidade de oração, o Senhor moveu. O Senhor tremeu aquele lugar em que eles estavam reunidos. E a gente vai ver na história dos avivamentos, que em alguns lugares Deus tremeu. Deus moveu. Deus, como eu falei na semana passada, né, na cadeia, lá está Paulo e Silas, e o Senhor deu uma tremidinha naquele cárcere. Atos 8, 14 e 17, os irmãos de Samaria. Olha que interessante. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Olha, irmão, não é automático. Aquela galera lá não tinha recebido. Ó. Aí está entre parênteses na Bíblia, está dizendo assim, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes impuseram as mãos e agora eles receberam o Espírito Santo. Depois lá em Saulo, uma experiência que Saulo teve, né? Atos 9, 16 a 18, Saulo é batizado. Ananias falou, Senhor, esse homem me persegue, esse homem está matando, esse homem está fazendo um monte de coisa, vai lá porque ele é meu escolhido. Então foi lá Ananias. Ananias foi e entrou na casa. Irmão, para ser filho de Deus tem que ter fé, né? Porque numa dessa aqui, muita gente falava, não Senhor, esse cara, eu não vou mexer com ele não, vai lá Ananias. Ananias foi, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, olha que interessante, irmão Saulo, um dos caras mais perseguidores da igreja, o Ananias por fé, chega lá e já profetiza sobre a vida dele, diz, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, Ele me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Oh, aleluia! Atos 10, 44, 47, é Cornélio, né, um centurião, e ele manda chamar o Pedro. Deus faz todo um trabalho com Pedro, todo um trabalho com ele, e aí o Pedro obedece, olha lá, Pedro obedecendo, e dizendo Pedro ainda essas palavras, ele foi lá, contou o que Jesus estava fazendo e tal, e aí só para resumir, diz, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre
todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam de que o dom do Espírito Santo se derramasse. Derramar não são gotas, né? Derramar não são é algo grande, né? Se derramasse também sobre os gentios. Tem gentil aqui nessa igreja? Todos nós somos, né? Porque os ouviam falar em línguas e a magnificar a Deus. Respondendo então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados esses que também receberam como nós? Você percebe que vai havendo manifestações de Deus, e a gente vai ver isso na história, em que muitas vezes houve um silêncio, houve muita gente que não aceitou, muita gente rejeitou, mas aqueles que creram foram recebendo o enchimento do Espírito de Deus. Por último, Atos 19, de 1 a 6, os irmãos de Éfeso. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns irmãos, alguns discípulos, disse-lhe: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Olha isso. E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? Eles disseram: batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram. Você vê que praticamente todas as experiências o Senhor se manifesta e Ele traz línguas, Ele traz profecias. Praticamente sempre, quase todos os relatos bíblicos, quase todos os relatos de avivamento, vêm acompanhado o falar em línguas e às vezes a profecia. Uma movimentação de Deus, e você vê que alguns lugares aqui eles nem sabiam quem era o Espírito Santo, eles não tinham recebido nada, mas o Senhor levou esses irmãos até lá, e eles ministraram, eles impuseram as mãos, eles falaram, eles profetizaram, e essa gente recebeu. O batismo com o Espírito Santo, eu, Samuel, não creio ser uma coisa automática da conversão. Eu não creio. Muita gente fala sobre isso, tem correntes, né, correntes teológicas e tal. Eu não acredito nisso, porque se fosse assim, irmãos, toda a igreja era cheia do Espírito de Deus, essa aqui e outras. Há igrejas, irmãos, hoje em dia, que sequer creem que o Espírito Santo é Deus. Há igrejas, eu não vou falar aqui, né, não posso falar aqui o nome delas, mas igrejas que elas anulam o Espírito de Deus, são igrejas. As pessoas se dizem convertidas, se dizem cristãs, etc., mas elas não a creem, e o Espírito de Deus não está lá, o Espírito de Deus não está se movendo no meio deles, porque eles não acreditam. Nós vimos aqui, pessoas de bom grado receberam, vieram, mas uma porção de pessoas não receberam. E nós vemos hoje, né, que eu não consigo acreditar que uma pessoa, no que ela entregou a vida para Jesus, ela foi batizada com o Espírito Santo. Não, comigo não foi assim, todo mundo que eu conheço não foi assim, o que eu vejo nos avivamentos não é assim, e o que eu vejo na Bíblia, li alguns trechos com você, não foi assim, porque se fosse assim, então, por que esses irmãos estavam aqui dizendo: eu nem sei quem é o Espírito de Deus, batizado no Espírito Santo, o que é isso? Então, olha, a gente tem que olhar para a Bíblia, olhar para os avivamentos e ver que o Senhor, Ele se movimenta, Ele vem sobre um povo que deseja, sobre um povo que está buscando, sobre um povo que está crendo.
Quando o Espírito Santo veio aqui no Brasil, e nós fazíamos parte dele, todos nós fomos batizados com o Espírito e recebemos o Espírito e dons espirituais, todos nós fomos postos fora da igreja. Tradicional. Eu sou um. Olha isso, igreja. Que se isso fosse uma coisa automática, esse mover do Espírito de Deus fosse automático para qualquer um, receber o Jesus como Salvador, não. Eles, quando eles receberam ali, no ano que eu nasci, não foi 1969, 70, que houve o grande avivamento do Brasil, esses irmãos que começaram a receber esse poder de Deus, essa manifestação de Deus, eles foram convidados, né, Francisco? Foram convidados a se retirar da igreja. Foi a igreja que expulsou a minha família, foi a igreja que expulsou muitas famílias, foi o sistema religioso de pessoas que se diziam salvas pelo Senhor, mas eles não aceitam a pessoa do Espírito Santo nas suas vidas. Mas aqui, glória a Deus, nós aceitamos, nós cremos, nós buscamos e nós vamos intensificar isso. Quem não quiser crer, não creia, mas eu creio, e eu creio que se você está nessa igreja, é porque você crê no Espírito Santo. Se a gente olhar para a história, irmãos, e muitas igrejas jamais aceitaram a ação do Espírito Santo, e isso até hoje. Há igrejas que hoje sequer você pode bater palmas, como vocês acabaram de bater. Não se bate palmas, as pessoas cantam cânticos inários e uma série de coisas, e elas entram quietinhas, elas fazem seu devocional, e elas vão embora, e elas não aceitam o Espírito Santo de Deus até hoje, e eles são cristãos. Eu acho que eu vou pôr uma cadeira para o senhor para a gente pregar junto. O que não pode? E não podem dar glória a Deus que são expulsos. Mas aqui pode dar glória a Deus. E se eu fosse você, eu ficava em pé e eu dava glória a Deus. Eu dava glória a Deus. Fica em pé, igreja. Aplauda o Senhor. Dê glória a Ele. Ele é Senhor da igreja. Ele é Senhor desse lugar. Ele é o nosso Rei. Quem crer vai ver a glória de Deus. Quem crer vai ver a glória de Deus. O Senhor não atua no ambiente de incredulidade, mas se você crer, se eu crer, nós vamos ver a glória de Deus manifesta nessa casa. Irmãos, lugares onde o Senhor se moveu com o seu Espírito, pregadores foram expulsos, apedrejados, presos, maltratados e até mortos, só por pregarem o batismo com o Espírito de Deus. Mas aqui, glória a Deus, nós vamos pregar cada dia mais. Eu disse ontem, mandei uma mensagem para a igreja, convidando para voltarem para a escola bíblica dominical. Sabe por quê, irmãos? Na China não tem uma igreja como essa, na Coreia do Norte não tem uma igreja como essa, nos lugares da cortina de ferro não tem igrejas como essa. E nós que temos, muitos de nós ficamos olhando para o clima, se está sol, se está chuva, se está frio. Ah, porque eu trabalho, então tome cuidado, porque o Senhor pode tirar o seu trabalho. Se você e eu não temos condições de vir um dia na casa de Deus, Ele pode tirar o teu trabalho, Ele pode tirar a sua saúde, Ele pode tirar alguma coisa sua, que talvez te fará voltar para o primeiro amor.
Lembra da história das cobras? O pastor já contou muitas vezes. Ele disse que o irmão começou a prosperar, e ele prosperou, esperou e parou de vir na igreja. E ele estava lá com seu sítio, sua fazenda, não sei, e ele estava lá, e aí o Senhor mandou umas cobras para lá. E aí aquele irmão voltou para a igreja, falou: pastor, por favor, ora lá pela minha fazenda, ora lá pela minha propriedade, porque está enchendo de cobra lá. E aí o pastor falou assim: oh, glória a Deus, Senhor, manda mais cobra para aquele lugar. Manda cobra para a casa de muita gente, Senhor. A fé, ela vem pelo... E ouvir o quê? Então não fica ouvindo balanço geral. Não fica ouvindo notícia ruim. Sabe por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Quando você for ler a palavra, se for possível, leia ouvindo. Leia você mesmo falando e ouvindo, porque você fala e ela entra no seu ouvido, e você presta mais atenção do que quando lê na mente, e você vai lendo assim, e... Ouça o que você está lendo. Leia assim, ó: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. No final você diz: Deus é comigo. Leia, ouça, deixa entrar dentro de você. O que eu vou vender para você agora, me venderam desse jeito. Eu ouvi alguém dizer que 5 minutos de notícia ruim, o nosso organismo recebe, aquilo entra na nossa cérebro, nas nossas células, vai para o nosso sistema cerebral, e disse que uma notícia de 5 minutos ruim, o nosso organismo leva 5 horas para desfazer daquilo. Então desliga o rádio, desliga a televisão, desliga a notícia ruim e vai para a palavra, para ouvir a palavra de Deus. Liga o tempo todo, coloca o seu fone, coloca no som do carro, coloca em qualquer lugar, mas fica o tempo todo ouvindo a palavra de Deus. Ô irmão, no YouTube tem Bíblia, no Spotify tem Bíblia, tem aplicativo de Bíblia, coloca, vai ouvindo, você vai treinar e você vai ouvindo. Ontem eu treinei 4 horas, e nessas 4 horas eu ouvi 5 palestras. E sabe quais todas eram? Sobre avivamento, porque é isso que eu creio, é isso que eu busco, e é isso que eu vou ver, porque Deus vai se manifestar de maneira poderosa nesse lugar. Vamos fazer uma reprise rápida aqui, do que a gente viu. Veja como Deus tem aspectos diferentes, mas Ele trabalha cada um de um jeito. O avivamento no país de Gales, rapidinho. Evans evangelizou os mineiros das minas de carvão. As estradas aumentaram muito a movimentação por causa do avivamento em Gales. A polícia passou a ter poucas ocorrências policiais. A embriaguez diminuiu muito porque os bares começaram a fechar, os bordéis fecharam porque as prostitutas estavam se convertendo. Os mineiros convertidos não xingavam mais os pôneis, e os pôneis não entendiam mais os comandos daqueles homens educados, porque agora eles eram nascidos de Deus. Eles tiveram que trocar a frota de pôneis, porque aqueles pôneis só entendiam xingamento, e aqueles homens santos agora não xingam mais. Naquele ano não teve campeão de futebol, diz que lá no calendário deles, em vez de estar lá São Paulo, Corinthians, sei lá, qualquer dessas drogas, estava escrito assim: avivamento, porque os campos estavam vazios e o povo estava na igreja.
O comércio teve que mudar o horário porque o povo estava na igreja. Houve recorde de venda de Bíblia no período do avivamento. Eles levaram muito tempo depois que o avivamento se acalmou. Eles ainda tiveram que produzir de tantas encomendas de Bíblia. Os cultos não tinham hora para acabar. Eles não tinham programação. O Senhor invadiu a programação deles. O Senhor vai invadir a nossa programação. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Não pensa que eu tenho medo disso, não. Eu quero é mais dele. Que ele faça o que ele quiser, a igreja é dele. Sabe qual foi o resultado, irmãos? Mais de 100 mil almas convertidas em menos de um ano no avivamento de Gales. Você pode repetir isso comigo? Mais de 100 mil almas convertidas em menos de um ano no avivamento de Gales. Dê glória a Deus. Sabe o que são 100 mil almas em menos de um ano? Isso é poder de Deus. Na Bíblia não tem nenhum registro de 100 mil almas. Tem? Quem me mostra? Até onde eu sei, 4 mil, 5 mil e parou a contagem. Agora Deus, sem sistema de som, sem coisa nenhuma, sem data show, sem coisa alguma, o Senhor transforma um país e converte 100 mil almas. Isso é poder de Deus. A fé? E ouvir o quê? Vamos fazer uma reprise do avivamento de Rua Azusa, foi a semana passada. O Seymour, ele não podia assistir às aulas porque ele era de uma raça diferente daqueles irmãos que davam as aulas. Só que, irmão, muita gente já tinha ido embora da igreja, muita gente já tinha abandonado o cristianismo, mas ele assistiu às aulas do lado de fora. E após o seminário que ele fez, ele foi expulso da primeira igreja que ele foi dirigir, porque ele foi ensinar o quê? Batismo com o Espírito Santo. E o povo não aceitou e disse: vai embora dessa igreja, porque aqui não tem esse papo de Espírito Santo não. Após a expulsão, Seymour, em vez dele ir para a lona, falar: Senhor, eu não podia assistir a aula por causa da minha raça, agora eu vou para a igreja, eu subo no púlpito, eu falo do Espírito Santo, eu sou expulso. Sabe o que aconteceu? Muitos de nós abandonariam o cristianismo, mas sabe o que ele fez? Ele, após ser expulso, ele passou a orar 7 horas por dia para ser batizado com o Espírito Santo. Porque ele, apesar de ser um crente fiel, ser um cara perseverante, ele ia subir no púlpito para pregar sobre o batismo do Espírito Santo, sem ter sido. Olha isso, Paulo, que loucura! Mas ele subia no púlpito para pregar uma coisa que ele não tinha tido a experiência ainda, mas é pela fé. Ele tinha ouvido o Parham falar, ele tinha ouvido o ministro falar que Deus batizava com o Espírito Santo. Ele disse: eu quero isso para mim. Passou a orar 7 horas por dia e dizia: Senhor, me batiza com esse Espírito Santo que o Parham falou. Ele nem fazia ideia do que ele estava pedindo. Logo iniciaram reuniões de oração numa casa, o Espírito Santo veio. Sabe por que ele vem? Porque ele vem naqueles que estão buscando. Quem não está buscando, ele passa direto. A Jenny Moore, ela começou a tocar piano e a cantar sem nunca ter estudado, viu, Wellington? Mas aqui a gente ainda está precisando estudar, glória a Deus. E eles gritaram por 3 dias, um momento eles gritaram 3 dias e 3 noites, e as pessoas não conseguiam ficar em pé, por causa da presença de Deus na casa. A gente está se espantando que cai 2, 3 aqui, e a gente fica assim: ai meu Deus. Não, lá as pessoas passavam na porta, caíam de cara no chão, porque a presença de Deus era muito grande naquele lugar. Irmãos, eles gritaram por 3 dias e 3 noites, e as pessoas não conseguiam ficar em pé. Eles gritaram tanto que as estruturas da casa cederam, e a cidade inteira foi tocada pelo poder de Deus. Eu não quero ser muito ambicioso não, pastor, eu não quero ir muito, mas assim, se Deus tocar somente no Parque América, somente, eu não sei quantas mil pessoas tem morando nesse lugar, mas se Ele tocar só no Parque América, vai ser uma loucura. O pastor Paulo está falando que só a Rua Azusa, o avivamento ali, mandou mais de 100 missionários só para o Brasil.
Os doentes começaram a ser curados, igreja, e o Deus que curou esses doentes também vai curar nesse lugar. Ele já tem curado, mas a coisa vai aumentar nesse lugar. Havia um espírito de humildade nas reuniões, e eles estavam apaixonados por Deus. Como anda a nossa paixão pelo Senhor? Talvez estamos mais apaixonados pelo Instagram, pelo Facebook, por essas coisas todas, mas como está a nossa paixão pelo Senhor? O Senhor encontrou ali um pequeno grupo, sempre Deus tem remanescentes de pessoas sedentas e, dá para ler aí? Sedentas e disponíveis. Não está dizendo que Ele achou pessoas capazes, está dizendo pessoas sedentas e pessoas disponíveis. Naquele tempo, o sistema religioso estava na mão dos homens, e o Espírito Santo não podia operar, e isso não é diferente no nosso tempo. Hoje, há muito sistema religioso na mão dos homens, mas aqui, nós queremos que cada dia mais, o Senhor assuma o controle dessa igreja, assuma o comando de tudo aqui, porque Ele é o dono da igreja. Você não crê muito, mas eu creio. O Espírito Santo veio novamente num estábulo, fora dos grandes estabelecimentos eclesiásticos, na simplicidade. Eles não tinham programação para os cultos, eram dirigidos pelo Espírito Santo. As multidões não paravam de chegar, irmãos. Quando o Senhor se move, o povo não para de chegar. Algumas reuniões, elas começavam 10 da manhã, e elas entravam madrugada dentro. Nas reuniões havia muita salvação, curas e milagres, batismo no Espírito Santo, poder de Deus manifesto, almas sedentas e quebrantadas. O ego religioso não tinha espaço ali, todos se igualavam em classes sociais e raça. E pasmem, esse avivamento, ele parou quando um dos grandes líderes mundiais chegou lá e disse: nós não aceitamos essa mistura de raça, nós não aceitamos essa mistura de classe. E eles se invadiram o sistema, e eles acabaram com o avivamento daquela época, porque o sistema religioso não aceitou. Novas missões se formaram, igrejas pentecostais foram estabelecidas, o avivamento se espalhou pelo mundo. Ouça isso, em apenas 2 anos, o avivamento do Espírito Santo se espalhou para mais de 50 nações, e em todas as cidades dos Estados Unidos. Esse é o impacto, leia comigo. Em apenas 2 anos, mais de 50 países foram impactados com o avivamento da Rua Azusa. Sério que é só isso que você creu? Um pastor expulso, um pastor que ouviu palavras fora da classe de aula, um pastor foi expulso da igreja, mas um cara que se posicionou diante de Deus e disse: Senhor, eis-me aqui, eu estou sedento, eu te quero demais, e eu quero esse negócio desse batismo do Espírito Santo que eu estou pregando sem ter. Sabe por quê? Por quê? E ele ouviu alguém dizer, e eu estou aqui para profetizar nos seus ouvidos, que o mesmo Deus que fez acontecer na Rua Azusa, que fez acontecer no país de Gales, é o mesmo Senhor que está aqui, é o mesmo Espírito que atua em nós. Você acredita nisso? Vamos ouvir hoje um pouquinho sobre o avivamento que aconteceu nos irmãos moravianos, um dos maiores avivamentos da história do cristianismo. Ele está antes do país de Gales, ele está antes da Rua Azusa, ele foi um dos propulsores. Olha o que Deus fez, aí é só um resuminho, mas vamos lá. Você já imaginou uma oração que nunca termina, que continua minuto a minuto, hora a hora, dia após dia, por 100 anos? Essa foi a realidade da comunidade morávia de Reinhart, na Saxônia, em 1727.
E foi assim que um dos maiores avivamentos da história cristã começou. No início do século XVIII, a Saxônia se tornou refúgio para cristãos perseguidos da Boêmia, Morávia e Silésia. Foi nesse cenário que o conde Nicolau Zinzendorf fundou a pequena vila de Reinhert, cujo nome significa sob a proteção do Senhor. Zinzendorf era de origem luterana e tornou-se um cristão muito dedicado. A comunidade logo cresceu, mas as diferenças doutrinárias trouxeram conflitos e divisões. A vila fundada por Zinzendorf recebia qualquer cristão que estivesse fugindo dos conflitos de seu tempo. Apesar de seu objetivo comum, as diferenças entre batistas, luteranos, presbiterianos e outras denominações transformaram Reinhert em um campo de batalhas espirituais. Grandes confusões e até moradores de uma linha teológica querendo atrapalhar o culto de outras denominações ou linhas teológicas. Mas o que parecia ser um local improvável acabou tornando-se o palco de um dos maiores avivamentos da história, uma obra transformadora de Deus. No dia 13 de agosto de 1727, algo inexplicável aconteceu. Durante um culto que era comum naquela comunidade, o Espírito Santo desceu poderosamente sobre todos. Ninguém sabia explicar o que tinha experimentado naquele dia. Muitos saíram sem saber se ainda estavam na terra ou no céu. A sensação foi de quebrantamento e arrependimento. Eles chamaram esse evento de o Pentecostes da Morávia. Aproveitando, deixa eu te perguntar, você já experimentou um momento assim em sua fé? Comenta aqui como Deus já impactou a sua vida e vamos ver se a sua experiência foi parecida com a dos morávios. Poucos dias após esse avivamento, irmãos, a comunidade decidiu iniciar uma vigília de oração. Tudo começou com 24 homens e 24 mulheres que sentiram a necessidade de levantar um clamor a Deus e comprometeram-se a orar 1 hora por dia. E tudo isso em turnos. Logo, a ideia impactou toda a comunidade e outros acabaram se juntando a eles. O que ninguém sabia é que essa oração não terminaria tão cedo. Dentro desse ambiente de avivamento, arrependimento e iniciativa, começou a oração que duraria 100 anos. O historiador Morávio diz: em casa e no exterior, em terra e mar, essa chama de oração nunca se apagou. Era o fogo do altar de Deus, que, como em Levítico 6,13, nunca deveria se extinguir. A oração fervorosa teve efeitos extraordinários na comunidade, como, por exemplo, ela incendiou o coração dos morávios para as missões globais. Para se ter uma ideia, em 1791, 65 anos após o início da vigília, Reinhert havia enviado mais de 300 missionários aos confins da terra. Lugares como a América, Groenlândia, Índia e África receberam missionários que foram incendiados por esta oração. Esses missionários enfrentaram naufrágios, fome, perseguições e até ameaças de morte, mas nada os impediu de entregarem as suas vidas na causa de Cristo. E tudo isso começou com um pequeno grupo que orava ininterruptamente. Eles tinham um hino que dizia: "Sabeis o caminho que vós ides, ele leva para dentro das mandíbulas da morte, é cheia de espinhos e aflição."
A comunidade foi levada a um fervor que tocou desde os mais jovens até os mais velhos. A média de idade dos participantes era de apenas 30 anos. O próprio Zinzendorf, o líder, tinha 27. Foi a fé ousada de uma juventude destemida que impulsionou esse movimento e que inspirou heróis da fé como John Wesley, que mudaria a história do cristianismo na Inglaterra e na América. Se essa vigília de oração sustentou um avivamento que atravessou fronteiras, o que poderia acontecer hoje se nós, cristãos modernos, assumíssemos um compromisso similar? Em meio a um mundo que cada vez mais precisa de esperança, os morávios nos lembram que a oração tem o poder de transformar o impossível. Aleluia! Oramos não por nós mesmos, mas por aqueles para quem ninguém se importava. Que a chama de nossa fé brilhe para aqueles em trevas. Os morávios nos mostram que a intercessão não é apenas uma prática, mas um estilo de vida. E assim, a chama da fé pode arder incessantemente, alcançando os confins da terra. Se você acredita no poder da oração e na missão de evangelizar, junte-se a nós, compartilhe essa história, reavive sua fé e faça parte dessa jornada. Pode pausar, por favor. O apóstolo vai dar uma palavra aqui. Graça e paz, queridos. Eu não gosto de falar sobre isso, mas eu vou relembrar um pouco, que a palavra de Samuel está muito forte e que é maravilhosa, não é? E nós temos que nos inclinar ao que o Espírito diz à igreja. É muito importante. Eu, quando recebi o avivamento, faz tempo, né? Muitos anos. E quando eu conheci a minha esposa, eu estava na igreja metodista, não tinha um pastor avivado, pregando lá, e numa reunião de oração que ele foi para o Rio de Janeiro, o avião dele caiu, e ele morreu, carbonizado, lendo o livro que ele tinha escrito. E quando esse homem morreu, eu fiquei tão chocado assim, que eu falei: Deus, eu não sou digno, como diz o João Batista, nem de carregar a sandália de Jesus, nem de dar um nó nela. Porque o homem tinha 2 cadeiras de letras, né, de letras no Brasil, acho que era inglês e português. Era um homem que, se você olhasse para ele, você não dava nada. Tal era a humildade daquele homem. Eu cheguei a ouvir membros da igreja falam: isso aí que o senhor está falando é história de carochinha. Mas assim, bem alto no meio de bastante gente. E ele só sorria. E eu me coloquei na brecha e falei: Senhor, eu não sirvo para praticamente nada, mas o que o senhor quiser, eu estou na brecha. E ele me levantou no avivamento. Eu conheci minha esposa, né, na subida da escada da Igreja Batista, que tem até hoje. E nós namoramos, noivamos e casamos, e eu vim para a igreja dela. E era pertinho de casa. E lá nós começamos a trabalhar, não no púlpito, trabalhar nas casas, fazer que eles chamavam de esquadrão da fé. Nós fazíamos culto, chegava nas casas, desligava a televisão, porque eu era meio maluco mesmo,
desligava a televisão e nós entrávamos cantando e tocando. E olha, Deus fez uma obra maravilhosa naquela igreja. E eu depois já tinha cargo, né, de diaconato, essas coisas todas. Eu comecei a ser usado na igreja. E aconteceu que o pastor precisou fazer uma viagem. E eu era, nessa época, eu era o já era vice-presidente da igreja. E ele falou para minha esposa que o cargo era um cargo fictício. Decorativo. Não vale nada. E ela então, como uma boa batista, né, ela encarou o pastor e falou: não, meu marido não serve para ser o vice-presidente, tem que ser uma pessoa que, né, saiba ministrar a palavra e tal. Até aquele momento nunca tinha levantado na frente da igreja. Aí o pastor arrumou um trabalho para o Piauí, ficou 30 dias. E ele falou para minha esposa: o dia que eu for viajar, eu escalo, tenho muitos amigos, eu deixo escalado, e ele só coordena a entrada e saída e leva o pessoal, que eu era um dos que gostava de fazer isso, né? Mas, com o negócio de arrumar passagem, tudo para umas 30 pessoas que foi com ele, jovens, ele esqueceu de arrumar os pregadores. E ele foi embora. E o inútil ficou lá, com a igreja na mão. A igreja estava bem cheia ainda naquele tempo, né? Aí o Senhor me levantou com uma graça. O Senhor me deu uma palavra profética: abre a tua boca e eu te encherei. Irmãos, de lá para cá nunca mais sentei, glória a Deus. Aí quando o pastor voltou, a igreja estava em chamas. Nós tínhamos culto. Norina, você já frequentava lá? Você lembra dos cultos de lá também? Não lembra? Você estava começando, né? Nós tínhamos culto de libertação. Nós fizemos um culto de segunda-feira, libertação. Os cultos iam até meia-noite. Quando era 10, 11 horas, tinha 10, 15 rolando para o chão, endemoniado. Eu tinha para cá, para lá e tal, bate de banco, fazer uma porção de coisa. E o nosso pastor estava estudando na faculdade e estava estudando também para ser pastor e para ser advogado. Ele fez 2 faculdades e eu ficava fazendo a cobertura. E de repente, irmãos, o negócio ia até 11 horas, meia-noite, e o Djalma também estava com a gente, tinha perua, e nós pegávamos o pessoal depois da meia-noite e ia entregar, porque estavam bêbados, estavam sem condições de ir para casa. Aí, eu e minha esposa recebemos uma cartinha amiga, que não éramos bem gratos lá, não vou contar a história, que não interessa, e nós fomos postos na rua. Aí nós começamos a pregar, nós pregamos em tantos lugares, né? Acho que 1 ano mais ou menos, né? Fizemos uma igreja na nossa garagem, e começou lá e lotou a garagem, e aí veio um monte de gente que eu nunca pedi para ninguém me acompanhar. Mas aí veio umas 40 pessoas da igreja. E nós começamos a continuar o trabalho de avivamento da garagem e tudo. E a igreja foi crescendo de uma maneira maravilhosa. Aí é que eu fui consagrado pelas missões pioneiras, né, a ser o pastor. Com Luiz Esquiriló, lembra dele? Missionário Luiz Esquiriló, que faleceu há poucos anos agora. Aí nós viemos para cá. Aí eu ganhei a igreja, que era congregação da Igreja Batista, aqui na Rua 2, e eu fui procurado para fazer um trabalho de 3 dias,
E quando eu cheguei lá, o pastor falou assim, levantou, né, na quinta-feira que eu ia pregar a primeira vez, ele levantou todo garboso, internado de gravata e falou: estou apresentando um novo pastor da igreja. De surpresa para mim e surpresa para todo mundo. Mas eu falei: está aqui, ó, está pego. Samuel tinha 7, 8 anos, não sei, quando nós viemos para cá. Hoje ele tem mais de 20 já. De igreja. Tinha um cabelo. Tony Curtis, né? Naquele tempo. Mas deixa para lá. Aí viemos para cá. E aí teve algumas coisas, tinha que voltar lá. Porque tinha tinha 4 lotes, 2 que eu tinha comprado com o pastor Cornélio, quando ele era o pastor da igreja lá. E eles, que estavam aqui, eles compraram mais 2, e fizemos na frente um salão em cima e outro embaixo, e deixamos uma parte fazer na frente e nunca fizemos, né, porque ficou pequeno. Aí a igreja começou a manifestar a gente endemoniada de tudo quanto era jeito. Ficamos lá, quantos anos, bem? Você quer meu computador? Fala alto. 9 anos. Aí nós estávamos procurando um lugar para comprar, e passamos aqui, tinha um eucalipto centenário aqui. E perguntamos para a mulher que tomava conta aqui, será que o dono não vendia para nós? Aí ela falou: tem uma placa de venda lá no eucalipto. Eu peguei na hora, liguei, e sei que nós negociamos na época por 15 mil, ele deixou por 14.500, mas eu falei: eu dou 8 mil agora e dou 4, nem fiz a conta, e dou 4 pagamentos em seguida. Ele falou: mas o dinheiro está caindo muito. Foi: deixa por 15. Ele acabou de falar, eu já estava na casa dele. Tá? E fizemos um negócio, depois começamos a pôr material aqui, foi devagar, né? Cortamos a árvore, que um bombeiro veio aqui e tirou para nós, por causa do Paulo Franco, que era amigo dele. E eu sei que nós começamos aqui. Irmãos, aqui começou um avivamento, mas tão tremendo, Paula, que o pessoal não parava em pé aqui. Isso aqui era lotado. Tinha banco vazio, lotado. E o pessoal vinha aqui, orava, eles iam para o chão, e uns endemoniados, outros no poder de Deus. E olha, nós fazíamos culto. Você participou. Muitas vezes nós tivemos que levar você embora. Então, queridos, Deus já fez uma obra tremenda aqui, e Ele me prometeu que Ele faria uma obra de assombro e de espanto. E essa obra de assombro e de espanto está na mão desse ungido do Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Ele usa os improváveis, mas aqueles que estão disponíveis. Você está disponível? O Senhor não está olhando para a tua categoria, Ele não está olhando para o seu dinheiro, para a sua conta bancária, para a sua casa, para o seu carro, para o seu bolso, para a sua teologia, para a sua faculdade, para a sua formação. Ele está olhando para o teu coração, e Ele quer saber se tem gente disponível nessa manhã para orar pelo avivamento desse lugar. Porque, irmãos, o resultado aqui nos moravianos, eles mudaram a história da igreja para sempre, enviaram mais de 300 missionários para o mundo, e criaram um relógio de oração 24 horas, eles oraram 24 horas por 100 anos,
E depois da vida deles, do avivamento que Deus fez, vem todos os outros avivamentos. Se eu fosse você, eu levantava, eu dava glória, porque a fé ela vem pelo ouvir. Você vem ouvindo, você está ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo testemunhos vivos, você está ouvindo o que Deus já fez, e você acabou de ouvir que Deus prometeu que Ele vai continuar a fazer. Não é por mim, é por nós, não é por mim, é pela igreja, é pelo Espírito de Deus na sua vida, é o Espírito de Deus na sua vida, é o Espírito de Deus na sua vida. Se você estiver disponível, levanta a sua voz agora e começa a clamar. Vamos nos colocar na brecha, vamos buscar em Deus a vontade dEle para conosco. Levanta a sua voz, começa a clamar por avivamento na sua vida, avivamento no seu espírito, avivamento na sua casa, avivamento na igreja do Deus vivo. Saia do seu lugar, se coloque de joelho, ande, faça o que você quiser, mas levante a sua voz e mostre para o Senhor que você está disponível. Levanta a voz, igreja, levanta a voz, levanta a voz. Não temas, não temas. Levanta a voz e clama: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, aviva-me.
Chibi kundai sede kundai beyond the lows. Chibi kundai beshide kandale beyond the labashaya. Rabiyondo sede kandala bashe. Tuji beyond the labashara bakandala basara belikandala baya. Though they say they kandale bashuri kandala mahai. No malai sore kandale beshide kondolobo. Chibi kamara show the kambenai. Baby, sure kambalobo sheya, nebe yondolobo shebe kandalaba shaya, Ryan dalebe show the campita laba shai, debi yondolobo shipi kabi yondolaba shaya. Oh, nos faz, Senhor, voltar, nos capacita a voltar ao primeiro amor, nos capacita a voltar para o primeiro amor, Senhor. Nos capacita a voltar, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ser apaixonados pela Tua obra, apaixonados, Senhor, pelo Teu projeto, apaixonados, Senhor, pelos Teus planos, apaixonados, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor deseja para a igreja, tudo que o Senhor deseja para a nossa vida, tudo que o Senhor deseja para a nossa casa, tudo que o Senhor deseja, tudo que o Senhor planejou. Senhor, encontre neste lugar pessoas disponíveis, pessoas das quais o Senhor vai encher do seu poder, vai encher da tua capacitação, vai encher da manifestação do teu Espírito, e esses disponíveis farão as obras que o Senhor fez, esses disponíveis estenderão as mãos e o Senhor vai curar, esses disponíveis vão estender as mãos e o Senhor fará milagre, o Senhor fará milagres, o Senhor fará mais milagres. O Senhor já tem feito muita coisa nessa casa, o Senhor já realizou maravilhas aqui, mas Senhor, nós não queremos e nós não podemos viver da unção recebida. Nós desfrutamos de tudo que o Senhor já trouxe para cá, mas sabemos que há uma unção nova, 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 há uma unção nova do Espírito de Deus para ser derramado na igreja do Parque América, para ser derramado sobre toda a igreja que buscar, para ser derramada sobre aquele que quiser. Enche-nos, 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 enche-nos do Teu Espírito, enche-nos, Senhor, como uma porção nova, enche-nos, Senhor, como uma porção fresca, enche-nos, Senhor, aquela igreja, Senhor, aqueles irmãos moravianos, eles estavam em confusão teológica, eles não estavam se entendendo, eles estavam brigando, eles estavam divididos, mas o Teu Espírito veio sobre eles, o Teu Espírito veio sobre eles e rompeu com toda a diversidade, rompeu com tudo. O Teu Espírito tomou a vida daqueles irmãos e transformou a história dos moravianos. Senhor, o Senhor uniu aqueles irmãos, o Senhor uniu aqueles irmãos, o Senhor fez deles uma unidade tão grande que eles passaram por 100 anos orando, 24 horas, uma torre de oração. Isso é poder de Deus, isso é manifestação de Deus, isso é glória de Deus. Só o Senhor pode fazer uma obra dessa, só o Senhor pode fazer uma obra dessa. E nós clamamos nessa escola bíblica dominical, Senhor, do dia 29/6/2025, que, Senhor, Tu traga unidade para essa igreja, traz unidade para essa igreja, que essa igreja fale uma só mensagem, que essa igreja fale uma só linguagem, que essa igreja se una no poder de Jesus Cristo, no poder do Espírito, no poder da ressurreição. Une os nossos corações, liga-nos uns aos outros, Senhor.
Nos capacita, Senhor, a viver a sua vontade. Nos capacita a viver, Senhor, os seus planos. Senhor, eu não quero planejar nada para essa igreja, porque ela não é minha. Senhor, eu não quero planejar nada, porque eu não tenho capacidade para isso. Mas Senhor, alguns amigos meus me perguntaram: você é capaz? Você está preparado? E eu digo não, porque eu não sou dono dela. Eu não sou dono dela. Ele é o dono. O Senhor é o dono. O Senhor é o dono da igreja. Então, Senhor, dirige ela conforme tudo aquilo que está no teu coração. Mas em primeiro lugar, nós precisamos da unidade do teu Espírito. Nós precisamos, Senhor, da unidade do teu Espírito. Precisamos, Senhor, da comunhão, do partir do pão e das orações. Junta os nossos corações, Senhor. Junta, Senhor, os nossos corações. Une os nossos corações. Liga um no outro, Senhor. Liga um no outro. Liga o nosso coração um no outro. E que o Senhor, ao olhar para essa igreja, não encontre pessoas tão capacitadas assim, mas encontre pessoas que estejam disponíveis para ouvir a voz do teu Espírito. O Senhor está procurando disponíveis, pessoas das quais Ele pode fluir com o seu Espírito, como um rio de águas vivas, como um vento impetuoso. Enche-nos, Senhor. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Só as mulheres cantem isso. Enche-me, enche-me, Senhor, até transbordar. derrama sua glória. Enche-me, Senhor, até transbordar. Derrama sua glória. Mulheres, repitam. E enche-me, Enche-nos, Senhor, de uma até porção nova, transbordar. Senhor, do teu Espírito, Derrama até a sua gente glória. transbordar, até a gente Derrama transbordar. sua glória. Homens, digam: Enche-me, enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Todos juntos. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche a tua igreja. Enche as nossas vidas. Deus. Enche-nos do teu poder, Senhor. Enche-me. Enche, Senhor. Enche-me. Flua, Senhor, no nosso meio. Enche-me. O transbordar das águas vivas. Enche-me. Enche-nos, Senhor, do óleo do teu Espírito. Enche-me. Enche-nos, Senhor, do vinho novo. Enche-me.
do vinho da alegria. Enche-nos, Senhor, do teu amor. Enche-nos, Senhor, da tua paz. Enche-nos, Senhor, do teu consolo. Enche-nos, Senhor, de gratidão. Enche as nossas vidas, Senhor, de uma porção nova do teu Espírito. Enche-nos, Senhor. Até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, e enche-me, até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, oh, aleluia, até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Nós poderíamos passar muito tempo aqui só cantando isso. A gente podia virar a tarde agora só cantando: Senhor, enche-me e derrama a sua glória, enche-me e derrama da sua glória. Sabe, quando o evangelho chegou ali em Éfeso, aquele povo se levantou e eles ficaram por 4 horas declarando: grande é a deusa Diana. Ah, mas ela não é nada perto do Senhor dos exércitos. Grande é o nosso Senhor, grande é o Senhor que está na tua vida, grande é o Rei da glória que habita em você e que habita na igreja. Ele é o grande. Ainda teremos cultos que nós vamos ficar por horas cantando uma frase como essa: enche-nos, 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 enche-nos. Porque Ele está procurando pessoas. O Senhor está procurando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele está procurando adoradores que não estão preocupados com o relógio. Ele está procurando adoradores que não estão preocupados com o almoço. Ele está procurando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Tome seu lugar, querido.